Bom, essa semana a gente teve o evento do Xbox ontem, mas a gente também teve umas calls de investidores da Sony. E a Sony também falou várias coisas do PlayStation relevantes pra indústria, relevantes pra conversa, né? E também comba aí com essa coisa do que aconteceu com o Xbox. Mas vamos começar então com o PlayStation, tá? Boa. O PlayStation, galera, vamos lembrar sempre que isso é uma coisa que eu vejo que hoje todo mundo não está lembrando ou considerando isso. Tô falando no meio de negócio, tá? A galera não está considerando muito que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, tá? E a pandemia gerou diversas situações, né, que alentaram a indústria, digamos assim. Todas as indústrias do mundo, né, foram afetadas pela pandemia e a de videogame não é diferente. E aí, eles anunciaram que o PlayStation 5 está vendendo menos do que eles gostariam de estar vendendo. A marca que eles esperavam para vender era de 25 milhões até o dia 31 de março, 25 milhões de consoles. Do ano fiscal, né? Do ano fiscal, e vão vender apenas 21 milhões. Aí, antes da gente entrar, eu acho, né, que uma coisa assim que eu já trabalhei em o Fênix também trabalhou em empresa grande assim, que é uma coisa que eu acho, aí é a minha opinião, que eles colocaram simplesmente metas impossíveis aqui para venda de console, tá? Porque no último trimestre do ano, o PlayStation 5 vendeu 8,2 milhões de unidades. 3 meses, certo? 8,2 milhões de unidades, superando a marca do ano anterior, que foi 6,3. Então, assim, ano passado eles venderam quase mais 2 milhões a mais, tá? De vendas. E mesmo assim, representou 1 milhão a menos do que a Sony esperava. Sim. O que me parece que eles estão querendo os números aqui simplesmente Tão dando meta impossíveis, muito alta, tá? né? Impossíveis, porque Ao as mesmo vendas tempo, foram eles muito altas. venderam o dobro do Xbox. Venderam o dobro do Não Xbox tem pela isso? informação, sim. Mas o que acontece é que, mas quando você faz uma projeção pros acionistas, vou vender X, e você tem que diminuir isso, isso indica pros acionistas que o que você tentou fazer não deu certo, certo? Então, isso não é algo bom, porque por que isso não é bom pra gente? A gente quer, o que a gente quer? A gente quer bons jogos, é sempre isso, né? A gente quer jogos fodas. O que é o mínimo, né? Sim. E pra gente ter os jogos bons, essas empresas têm que estar financeiramente saudáveis pra conseguir fazer isso. Isso é muita coisa. O Phil falou isso bastante ontem no programa. E essa coisa de abaixar a previsão quer dizer que eles não conseguem vender o suficiente. Mas eu acho... Tipo assim, as vendas do Play 5 hoje estão um pouquinho abaixo só do Play 4 no mesmo período. E na época do Play 4 não teve a pandemia no meio do caminho. Considerada a pandemia, Tem que considerar a pandemia também. Coisa que não estão... Ninguém tá considerando mais a pandemia, né? E vale pra qualquer marca, né, galera? Exato, A pandemia afeta... Então, mas assim, cara, todo mundo. 8 milhões em 3 meses é muita coisa, pô. Muito. Não é? E assim, a projeção era essa pro ano fiscal de vender 25 milhões de unidades. Eles diminuíram essa projeção para 21 milhões de unidades. Cresceram em outros setores, serviço, cresceu a PSN com a PS Plus. Parece que agora tá pegando aí uma engrenagem, porque eles subiram nisso, né? Foi um aumento aí de 10, 11%. Mas sim, no hardware, no campo do hardware, ele vendeu legal para um número que a gente considera legal, porém abaixo, sim, do que a Sony projetou aí num médio prazo pro ano fiscal. Eu acho que... E também teve a questão do multiplataforma, né? Que acho que você vai comentar aí, né? Que o presidente, o Totoki, ele falou que eles estão revendo, né? Ele visitou os estúdios da Sony, ele deu algumas informações bem assim, digamos, detalhadas sobre alguns processos do PlayStation. Então o que ele falou além dessas dos números? Ele falou que ele visitou os estúdios da Sony, então, sei lá, ele foi ver a Santa Mônica, a Naughty Dog, foi ver um pouco dos processos, como é que funciona, como é que eles fazem negócios, e ele falou que sim, é necessário fazer alguns adendos, né? Ele enxergou lugares e espaços para melhorias nos processos, de modo geral, ali que PlayStation adota em seus estúdios. E ele falou que sim, para o futuro, uma abordagem multiplataforma, usou a palavra multiplataforma, que agora, né, tá até sensível, né? Quando a gente fala multiplataforma, mas ele usou essa palavra, ele falou sim, eu vejo que no futuro podemos ver, estudar e talvez implementar abordagens multiplataforma. Sim. A leitura que eu, também, opinião minha, humildemente faço. PlayStation hoje já está, o PC já faz parte da estratégia da Sony, né? Eles já estão lançando vários jogos depois de um tempo, ou simultaneamente, como é o caso do Helldivers 2, né? Helldivers 2, galera, é um jogo da Sony, certo? Do PlayStation, é um outro estúdio que faz, mas é uma franquia da Sony. Foi lançado simultaneamente para PlayStation 5 e PC. E tá vendendo, inclusive, muito bem no Steam.
Sim. certo? Então, Sim. eles estão ampliando essa estratégia do PC. O Ele Helldivers falou já... vendeu muito no Steam. Vendeu Ele tá com muito, muito cara. player simultâneo. Deu Sim, muito ele tá... certo. O Cross até comentou, né, que platinou aqui. E eles também já... Esse eles, é um jogo muito inteligente de lançar no Steam, porque o Ah, estilo tem mais dele é um gente, jogo... o core dele é multiplayer, esse jogo de Isso, comunidade, né? É um jogo E muito... a própria Sony, outros executivos, ele próprio, o Totoki, já havia falado que cloud, PC e mobile são pilares muito interessantes de serem explorados. Mas aí, muitas pessoas já falaram, nossa, aí, ó, PlayStation também é multiplataforma. God of War, The Last of Us, Pratas da Casa, que mais? Temos o Spider-Man, esses jogos. Horizon. Horizon, bem Days lembrado. Gone. Esses jogos Days Gone foi não o vão primeiro. sair. Days Gone chegou Chegou a também sair. depois do PC. Esses jogos não vão sair no Xbox, galera. Não vão. Né? Sim, a Sony... Ah, mas a Sony não vai lançar nada para Xbox? Vai sim, temos o MLB The Show. Uhum. Um jogo, certo? Publicado pelo PlayStation, que está no Xbox, inclusive até no Game Pass. Sim. O que mais? Jogos da Band. Jogos da Band, o Marathon que vai chegar, eles vão sair. Eles vão Ó, fazer parte de uma estratégia para Xbox também. O Death né? Stranding é Death um Stranding, jogo um jogo de PC e de PlayStation. PC e PlayStation. É. Mas né? no PC Mas publicado ele por outro, saiu- não é do PlayStation, né? É, É. e ele saiu depois no PlayStation também. E ele no, saiu no depois. PC. É. É. Ele saiu Alguns jogos antes eles no podem PlayStation. sim adotar estratégia, como já acontece agora, o MLB The Show ou jogos da Band, para o Xbox. Agora, não espere por multiplataforma, não espere que God of War, The Last of novamente, God of War, The Last of Us, Spider-Man, Uncharted, Horizon, isso não vai sair no Xbox. Por enquanto. Né? É. No Vamos futuro ver. Vocês acham próximo, né? que daqui a 15 anos pode acontecer? Pô, acho. Ó, Acho. Eu acho que é o caminho. Eu acho que... Você vê um 15 Kratos anos, morrendo no no Xbox? futuro. Hoje não, né? Mas daqui a 15 anos eu sei Ó, lá o que ô, vai acontecer, Micali, irmão. Volta a 20 anos, no Play 2. Qual que era o maior ícone do Play 2? Personagem. Era o Kratos. O Kratos nasceu lá. Era, mas era também o Crash Bandicoot. O Crash foi mais o Play 1. Foi mais Play 1, é Play verdade, é. É. Tá. Só que Não, o Crash... mas eu acho que uma coisa é, interessante é o Sonic, entende? O Sonic, Sonic. No Nintendo. Isso é, É. loucura, É. no- Que era da inimaginável. Sega. É, e hoje Também, o Crash, também. que doido, né? Ele pertence ao O Xbox agora, olha que coisa exato. louca, Esse né? era o ponto. O Então, Crash então hoje é possível. lançaria exclusivo de Xbox, na real. Pô, O Crash. poderia. Se eles fizessem eles outros, fizerem. eles poderiam É. lançar exclusivo de É, Xbox. uma coisa né? que o... Como é que é o nome do presidente, hein? É o Totoki. Totoki-san. Totoki. É. Ele falou coisas interessantes também. Porque o que acontece, galera? A gente fica aí, muitas vezes... não, a gente tem que sempre lamentar a questão das demissões da indústria dos games e tal. É uma coisa que a Uhum. gente lamentar muito também. Mas a gente tem... o que o presidente da Sony falou é que tem que ser gastado o dinheiro de forma inteligente, Isso. certo? Pessoas criativas, tá? Pessoas criativas não... A inteligência pra você criar design, arte e tal, ela é bem diferente da inteligência matemática, digamos assim. Então, a galera que quer criar, eles não se preocupam com o número, eles querem fazer o bagulho da melhor maneira possível, com o custo não é problema deles, não é mesmo. O problema é de quem cuida das finanças, entende? E os estúdios, os da Sony, a gente viu aí os Uhum. valores que custou The Last of Us 2, que custou Homem-Aranha 2, são valores completamente absurdos. Insanos. né? Absurdos. E é isso que o presidente da Sony tá falando, pô. Beleza, a gente quer continuar criando esses jogos incríveis do mesmo jeito aí e tal, mas a gente precisa entender onde é que tá o equilíbrio nos gastos. Uhum. Então, e toda empresa, e existe inclusive, eu já trabalhei numa empresa de consultoria, que olha que é legal sempre fazer, tem várias, e eu acho que a indústria do game tem que passar por isso. Essa empresa de consultoria ele ia lá dentro da outra empresa e fazia uma análise de todos os processos e via onde estamos desperdiçando dinheiro, aonde dá pra economizar sem diminuir, porque o objetivo era aumentar a produtividade, sem reduzir custo. O Sem objetivo não era reduzir reduzir custo, custo, né? É. entende? Então dá pra você melhorar a eficiência e gastar menos sem perder a parte criativa importante. Eu acho que, e foi mais ou menos essa pegada que o cara falou. Mas é claro que, depois que vazaram esses números, dos valores lá, realmente a gente vê, cara, não é possível. São valores assim que, tipo, 300 milhões pro jogo do Homem-Aranha, cara, dólares, tá ligado? Tipo, Sim. como assim, sabe? O jogo Então, tá muito caro de fazer. tá Jogo muito grande caro de fazer. nesse porte. Mas, tá me muito mas me caro, parece né? desproporcional, tá ligado? É, sim. Sabe? E demora, né, também. Sim, então, e né? outra coisa que ele falou também foi dos prazos. Sim. Ele falou, a gente tem que ter mais Exato. compromisso com os nossos prazos. Porque quanto mais tempo demora pra você fazer um jogo, mais caro ele fica, pô. Sabe? Mais caro fica. Então, assim, essa coisa de adiar, o jogo demorar 5, 6 anos pra lançar, é um custo absurdo que vai inchando. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê, que é uma coisa... Tudo bem, a gente entende, os desenvolvedores têm que ter tempo pra fazer os jogos da melhor maneira possível. Beleza, mas tem que ter um compromisso com esses prazos, porque senão o troço vai ficar inviável, sabe? E isso é verdade, vai ficar inviável se a galera não tiver
certas situações. Tipo, o caso do Redfall é um caso. Esse jogo custou milhões e milhões e milhões pra fazer, tava lá num certo ponto do desenvolvimento que os desenvolvedores falaram, cara, esse jogo não dá. E os caras já tinham gastado, assim, dezenas de milhões de dólares, sabe? Então, é importante... Soltar pro mundo, né, agora que já tá aqui, agora chegou tá até aqui, né? Exato, aí solta essa bomba. Então, assim... E só pra complementar até o que eu tinha comentado agora há pouco, eu comentei, né, galera? E, novamente, é uma percepção minha, né? Eu não vejo, novamente, God of War, Last of Us, Uncharted, Spider-Man saindo no Xbox. Não é a leitura que eu faço de multiplataforma. Alguns jogos sim, MLB The Show, jogos da Band saindo no Xbox. E outros saindo no PC, como a Sony já tá fazendo. Agora, mascotes da casa, franquias antigas clássicas, eu não vejo chegando ao Xbox. Eu tiraria esse cavalinho da chuva. Da mesma forma que eu não vejo, a gente viu o evento do Phil Spencer, vimos que vamos ver aí 4 jogos do Xbox chegando a outras plataformas. Eu não vejo Halo, Forza e Gears chegando a PlayStation. E nem tem. É e nem isso. tem. É assim, ó. É duro falar, porque é um assunto que deixa uma galera puta. Mas a grande realidade é que cada um tá na plataforma que escolheu, né? Claro. Então vamos lá, o cara que escolheu o Xbox, ele tá lá porque ele tem motivos porque ele vê aquela plataforma que oferece coisas pra ele que ele não tem em nenhum outro lugar, né? Então, pô, tô aqui no Xbox por quê? Porque eu curto o ecossistema, curto fazer 1000G, curto a forma de me comunicar com os amigos, curto os exclusivos da casa, curto o serviço Game Pass, enfim, inúmeros motivos. O cara do PlayStation tem muito disso também, né? Só que ele tá muito mais pregado ao que a própria Sony plantou pra ele, que é o que a gente sempre repete aqui, o tal do Only PlayStation, que é o tal do exclusivo. Que muita gente pode achar sim, e é natural um cara achar um The Last of Us uma bosta. Claro. God of War, sabe? É porque realmente tem muito fã que é emocionado, o cara não aguenta ouvir uma crítica, dos dois lados, né? Lógico. Então o cara que tá no PlayStation falando disso, o cara, ele espera o quê? Qualidade nos exclusivos. Pra quem tá no PlayStation, e aí eu me incluo nessa, o cara espera o quê? Espera o quê? O que ele sempre teve. O que ele sempre vê que não tem em outra plataforma, assim como as outras. Por que o cara tá na Nintendo, Fênix? Porque não tem a essência dos jogos do Zelda, do Mario em outra. Isso. O cara enxerga isso. A praticidade de levar um Switch que vende absurdos, enfim, o cara enxerga essas vantagens. Então o cara que tá no PlayStation, ele foca muito as energias em receber exclusivos de qualidade, né? E aí entra nessa discussão. Eu acho assim, é muito difícil, porque a gente não tem os números, os valores exatos, concretos, de como funcionam, né? Varia muito de um jogo para outro. Agora, eu acho muito difícil você reduzir custo e manter qualidade, gente. Eu acho muito difícil. Então, mas esse é o problema. Se você pega uma Sony, eu acho que dá em você diminuir ideias idiotas, por exemplo. Eu acho ideia de live service pra Sony uma fazer ideia um filme idiota. melhor, né? Você diz, Mas né? essa é uma ideia futura, que não está vigente ainda. Mas Sim. eles já gastaram dinheiro com isso, entende? Beleza. Aí agora a gente teve o quê? O Helldivers. Isso. Foi legal. Uhum. Aí já abriu uma brecha pra continuar pra outras. Só que aí tem um perigo também. Porque essa fanbase, que é a maior da Sony, e aí eu tô falando de exclusivos. A gente sabe que exclusivos não é o que vende mais, a gente tem COD, tem outros jogos que vendem mais. Mas a fanbase da Sony foi acostumada com esses jogos exclusivos. O cara vai sempre esperar a mesma qualidade. Então, se você reduz custo, então eu fico me pergunto pra você de forma genuína. Eu acho a ideia de live service uma merda dentro da Sony, Sim, que não sim. é a cara da Sony isso. Mas tá bom, vamos fazer. Agora, vamos reduzir custos. Da onde você consegue reduzir custos de uma empresa? Eu te dou exemplo. Então, da onde você consegue reduzir custos de uma empresa que ela foi construída em cima da qualidade dos seus exclusivos? Da onde é possível tirar? Então, esse Enxugar, né? trabalho que faz justamente são consultorias. E como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui de alguma coisa que eu já vi acontecer em empresa também, que é assim, o prazo, de novo, quanto mais tempo você demora pra fazer o jogo, mais caro ele fica, mais absurdo fica o preço e tal. O Spider-Man foi isso, demorou X anos pra fazer, gastaram dinheiro com o salário da galera e tal, sei o quê. Aí você identifica que é isso. Vamos lá, digamos, esse é o meu problema. Tá demorando muito pra lançar o jogo. Tá. 5 anos pra lançar o jogo. Se a gente lançar esse jogo em 4 anos, vai ter uma redução de custo brutal, tá? Mas o jogo tem que sair na mesma qualidade. Não estou falando que é esse é fácil o fazer isso, tá? Claro, Esse é o Mas grande aí você problema. pensa, pô, tá bom, pra eu lançar esse jogo um ano antes não, no prazo que eu botei, não adiar e tal, o que eu preciso fazer? A gente precisa ter mais gente pra fazer. Então você faz uma conta, você vê, se eu contratar X pessoas a mais, eu consigo fazer esse jogo um X menos tempo, mas manter o... E é isso aqui que eu tô fazendo, vai reduzir o custo no final, você entende o que eu tô dizendo? Entendi. Você aumenta você o custo pra contrata baixar mais? depois o custo? Você aumenta o custo na hora pra contratar mais No gente, curto pra prazo. encurtar No curto o prazo prazo. final Isso. da parada. Esse Tá. é um dos exemplos do que se dá pra Entendi. fazer nesse aspecto. No final fica mais Entende? barato. E no final acaba ficando mais barato. Esse é um dos exemplos, mas só que dentro de Entendi. empresa tem muitas coisas aí que você pode E aí- Das fazer. particularidades. E é esse ponto que aí fica difícil também a gente opinar de fato, porque
todas essas outras coisas, essas outras possibilidades, né, de potencial de dar errado também podem... Tem muita coisa em empresa que a gente não tem acesso, Claro. fica difícil a gente opinar. Mas eu concordo. Você pode criar opções, mas, cara, é muito difícil você não só reduzir custo, porque você tem dois problemas aí. A redução de custo e a confiabilidade que o seu consumidor final tem em você. Sim. Quando você fala em reduzir custo, automaticamente fica implícito, vamos colocar assim, na cabeça do consumidor final, que esse jogo vai sofrer, cara. Não tem Sim. como. Não tem como você sair da qualidade de um God of War Ragnarok, pra quem gosta, e falar que esse mesmo jogo, essa mesma franquia, vai receber uma redução de custo. A primeira coisa que eu imagino é um downgrade fudido nas coisas. Sim. A primeira coisa que eu imagino é, porra, o que sempre foi aqui, o que me acostumou, me habituou, seja em The Last of Us, seja em God of War, seja em, sei lá, qualquer outro exclusivo da Sony, é justamente o investimento em cima. E eu concordo. Esses números aí do Spider-Man são absurdamente altos. Concordo com tudo isso. Mas é que é isso, né? Isso é uma coisa que a própria Sony criou pra ela. Sim. Ao mesmo Claro, tempo que claro. você colhe os frutos de ser a empresa que traz os melhores exclusivos pro seu fã, você também carrega uma responsabilidade muito grande e muito difícil de manter a É qualidade uma desses barra que ela exclusivos. criou, né? Entende? É. Então Pra todo o ela, né? lado que você falou, o lado técnico, comercial, é tudo muito válido. O difícil é isso, é intensificar na cabeça do consumidor final. É ele entender, olha, o meu exclusivo que sempre esteve com essa qualidade, pode ser que baixe essa qualidade devido a corte de gastos, devido a você conseguir uma solução diante do problema. É difícil, cara, você passar isso pro consumidor final. Dar essa confiabilidade novamente pra empresa, porque tá habituado com muita qualidade. Mas eu Difícil. acho que esse tipo de coisa é para ser interno mesmo, né? Eu não acho que isso tem que ser comunicado. O que eu acho Sim. que o cara viu é assim, cara, Mas primeiro não tem como, né? vaza. Primeiro Homem-Aranha custou 100. Como é que esse aqui custou 300 num espaço de 4 anos, Aham, entende? aham. Eu acho que é isso que o cara olha e fala, galera, porque assim, vamos combinar. Spider-Man 2 é maneiro e tal, mas os dois jogos não tem uma diferença brutal de Não. qualidade assim pra esse valor exorbitante que aconteceu, pelos vazamentos que a gente viu. Então eu acho que eles têm que procurar o equilíbrio pra conseguir, que foi o que o Spencer falou ontem também, que a gente tem que arrumar o equilíbrio entre o criativo e o financeiro, porque senão não cola.